Você já sentiu que as profecias bíblicas parecem peças soltas de um quebra-cabeça impossível de montar? Que Gênesis fala de um começo, Apocalipse anuncia o fim, mas o que acontece no meio parece desconexo. O livro de Joel guarda um código profético que conecta o Antigo Testamento ao Apocalipse com precisão surpreendente, um verdadeiro mapa que revela a coerência da Bíblia de ponta a ponta. Neste vídeo, vamos decifrar esse código, cruzando mapas proféticos com textos históricos e citações bíblicas para mostrar como cada detalhe de Joel aponta para eventos do fim dos tempos. Se você busca clareza em meio a interpretações divergentes e deseja entender o plano de Deus com segurança, fique até o final. Você sairá com uma visão que transforma a confusão em compreensão e fortalece sua fé diante do que está por vir. Se você também percebe esses sinais e crê que Jesus está voltando, escreva nos comentários: "Eu creio". Sua declaração pode encorajar alguém que precisa de esperança. Para entender essa mensagem, é preciso voltar ao contexto em que Joel viveu. Israel atravessava um tempo de crise profunda. Uma praga devastadora de gafanhotos havia destruído colheitas, arruinado economias e abalado a fé do povo. Esse desastre natural não era apenas um fenômeno climático, era um alerta divino. O nome Joel significa "O Senhor é Deus", e sua missão era lembrar a nação de que somente Deus governa a história. Ele falava a um povo que havia se afastado da aliança, mergulhado em idolatria e orgulho. Ao descrever aquela praga, Joel também lançava um olhar para o futuro, usando o presente como metáfora para um juízo muito maior. Assim como Israel enfrentava seus inimigos, o mundo inteiro um dia enfrentará o dia do Senhor. Essa ligação entre história e profecia é o que faz Joel ser tão relevante hoje. Em tempos de guerras, desastres ambientais e crises espirituais, sua voz ecoa como um aviso para a nossa geração. No coração da mensagem de Joel está um conceito poderoso: o dia do Senhor. Essa expressão, repetida em diferentes livros da Bíblia, descreve um tempo de julgamento e restauração. Para Israel, era um chamado ao arrependimento imediato. Para nós, é uma antevisão do que Apocalipse descreve com tanta intensidade. Joel fala de sinais cósmicos: o sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue, terremotos e fogo consumindo a terra. Se isso soa familiar, é porque João, no Apocalipse, repete essas imagens ao falar da abertura dos selos e do toque das trombetas. A praga de gafanhotos, por exemplo, é um prenúncio das criaturas descritas em Apocalipse 9, que atormentam os homens como escorpiões. Joel conecta juízo e misericórdia. Ele mostra que antes do fim, Deus dá tempo para o arrependimento. O dia do Senhor não é apenas destruição, mas também a chance de purificação e de começar de novo. Esse equilíbrio entre justiça e graça é a chave para não interpretar as profecias apenas como terror, mas como um chamado à preparação. Mas Joel não fala apenas de juízo, ele revela também uma das promessas mais emocionantes da Bíblia: "Derramarei do meu espírito sobre toda a carne". Esse trecho, registrado em Joel 2, 28, 32, é tão central que o apóstolo Pedro o citou em Atos 2, no dia de Pentecostes, para explicar o início da igreja. O derramamento do Espírito não se limita àquele evento histórico. Ele aponta para o tempo do fim, quando Deus equipará seu povo com poder sobrenatural para enfrentar os desafios finais. Em um mundo cheio de engano, o Espírito Santo é a arma mais poderosa para discernir a verdade e resistir ao anticristo. Joel mostra que antes da grande tribulação haverá um avivamento global, um despertar espiritual em que jovens e velhos terão sonhos e visões. Essa profecia dá esperança. Mesmo em meio ao caos,
Deus não abandona seus filhos, mas os fortalece para cumprir sua missão. Quando olhamos para Joel como parte de um mapa maior, percebemos algo impressionante. Sua mensagem percorre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Desde a queda no Éden, a humanidade vive a tensão entre juízo e redenção. Os profetas maiores, como Isaías e Jeremias, falam do dia do Senhor, mas é Joel quem amarra esses fios em uma visão compacta e direta. No Apocalipse, vemos a culminação desse enredo. O mesmo sangue, fogo e nuvens de fumaça anunciados por Joel reaparecem como sinais do fim. Até mesmo os gafanhotos são retomados como símbolos de exércitos demoníacos. É como se Deus tivesse deixado um roteiro em camadas, em que cada profecia reforça a anterior, para que ninguém alegue ignorância. Ao comparar esses textos, entendemos que a Bíblia é coerente do início ao fim. Não se trata de livros isolados, mas de uma narrativa única que aponta para a vitória final de Cristo. Quem está aguardando esse grande dia pode escrever aqui nos comentários: "Volta, Jesus!" Vamos encher este espaço de fé e expectativa pela promessa que não falha. Essa conexão é a chave para interpretar o fim dos tempos com clareza. Muitas pessoas se perdem em especulações, marcando datas ou criando teorias sensacionalistas. Joel nos ensina a evitar esses extremos. Ele mostra que a profecia deve ser lida com equilíbrio, respeitando o contexto histórico, reconhecendo a linguagem simbólica e permitindo que a própria Escritura explique a Escritura. O Espírito Santo é quem abre a mente e o coração para compreender essas verdades. Sem ele, qualquer tentativa de decifrar o Apocalipse se torna apenas exercício intelectual ou motivo de medo. Mas com ele, as peças do quebra-cabeça se encaixam. O objetivo não é satisfazer curiosidade, mas preparar um povo santo, vigilante e cheio de esperança. E essa preparação não é apenas intelectual, ela é prática. Joel chama seu povo ao arrependimento imediato. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A mensagem é clara. Deus não busca rituais vazios, mas transformação interior. Em tempos de confusão moral e espiritual, essa palavra é mais urgente do que nunca. Viver em santidade não é opção para quem deseja estar pronto para o dia do Senhor. Isso significa abandonar pecados, buscar reconciliação, servir ao próximo e cultivar uma vida de oração. Significa também esperar com esperança, não com medo. Deus promete restauração para aqueles que se voltam para Ele. O mesmo Senhor que envia juízo é o que promete salvação e vida abundante. Ao chegar ao fim dessa jornada, percebemos que Joel não é apenas um livro antigo com mensagens enigmáticas. Ele é um GPS espiritual para quem deseja atravessar os tempos finais com segurança. Suas palavras formam um mapa profético que conecta o início e o fim da história, mostrando que nada em Deus é aleatório. Cada detalhe, cada sinal, cada profecia aponta para a volta de Cristo e para a vitória definitiva do bem sobre o mal. Se você se sentia perdido em meio a interpretações divergentes, agora sabe que existe um caminho seguro: seguir a revelação de Deus com humildade e confiança. Não deixe essa mensagem passar em branco. Use o que aprendeu hoje para aprofundar seus estudos, compartilhar essa verdade e viver de maneira que cada dia se torne uma preparação para o grande dia do Senhor. Joel não é apenas um profeta do passado. Ele é a voz que ecoa no presente, chamando cada um de nós para estar pronto para o futuro que se aproxima. Enquanto vemos as notícias, é impossível ignorar que algo grande está acontecendo. Mudanças climáticas extremas, economia instável, tensões entre países poderosos. Tudo aponta para um mundo que caminha para uma grande transformação. Alguns tentam explicar apenas com ciência ou política, mas quem conhece a Bíblia sabe que esses movimentos têm um sentido espiritual.
Deus está permitindo que a humanidade veja os limites de sua própria força para que no momento certo todos reconheçam que só Ele é soberano. Mas não se trata apenas de sinais globais. As profecias também falam de um avivamento, de um mover do Espírito Santo antes do fim. Em Joel 2, Deus promete derramar seu Espírito sobre toda a carne. Jovens terão visões, velhos sonharão sonhos, homens e mulheres profetizarão. E muitos acreditam que já estamos vivendo esse tempo. Igrejas se fortalecem em lugares onde antes havia perseguição. Pessoas têm experiências sobrenaturais em países onde a fé é proibida. O Evangelho continua avançando, cumprindo o que Jesus disse. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Esse é um ponto importante. O fim não é apenas destruição, é também esperança. Para quem ama a Deus, o retorno de Jesus é a maior das boas notícias. É o começo de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. Por isso, se você crê nessa promessa, escreva agora mesmo nos comentários. Amém. Essa simples palavra é um ato de fé e um testemunho para outros que talvez estejam em dúvida. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: será que ainda dá tempo para mim? Será que Deus me aceitaria depois de tudo o que eu fiz? A resposta é sim. Jesus morreu por todos e sua graça é maior do que qualquer pecado. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Não espere por amanhã, porque ninguém sabe quando será o último dia. Abra seu coração, converse com Deus agora mesmo. Ele está mais perto do que você imagina. As profecias não foram dadas para gerar medo, mas para preparar e fortalecer. Elas mostram que nada escapa do plano divino. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua conduzindo a história. E a grande pergunta que fica é: você está pronto? Está vivendo de uma forma que agrada ao Senhor? Está buscando conhecê-lo cada dia mais? Porque mais importante do que saber quando Jesus voltará é estar pronto quando Ele vier. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, curta, compartilhe e comente para espalhar fé e esperança. Jesus prometeu que voltaria. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Agora é a nossa vez de escolher, viver distraídos ou preparados. Que você e sua família estejam entre aqueles que no dia da sua volta poderão olhar para o céu e dizer com alegria: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos. Até lá, permaneça firme, mantenha sua fé acesa e nunca esqueça: Ele virá e não tardará.